perfumes nojentos da Idade Média. Pense no seguinte cenário. Você vive numa época onde o banho é considerado perigoso. As ruas são cobertas de cocô de todos os tipos, humano e animal, e carne podre é um ingrediente básico no cardápio. E a sua casa é praticamente um playground para ratos e piolhos. Bem-vindo à Idade Média, um tempo em que sobreviver já era considerado um superpoder. Se você acha que seu dia foi ruim porque o Wi-Fi caiu ou porque você esqueceu de carregar o celular, esse vídeo é para você. Vamos fazer uma viagem hilária e um tanto nojenta para explorar os piores hábitos dessa época e no final você vai querer abraçar seu chuveiro e escova de dente. Se você acha que esquecer de passar desodorante é o auge do constrangimento, deixa eu te contar. Na Idade Média, você seria a pessoa mais cheirosa do vilarejo. Higiene era um conceito tão distante quanto a internet. Aqui, o banho era raro, pasta de dente não existia e o perfume era mais usado como arma contra o fedor do que para atrair pessoas. Oi, coroados e curiosos! Eu sou a Steph e hoje vamos falar de algo bem nojento. Então, certifique-se que você não está comendo ou com fome. Vamos falar sobre um dos meus vídeos virais nas redes sociais que eu resolvi falar mais para vocês com todos os detalhes. Os costumes nojentos da Idade Média. Prepare-se para um mergulho, mas não na banheira, no mundo medieval da limpeza. Na Idade Média, tomar banho era visto como algo tão perigoso quanto sair na chuva sem guarda-chuva, só que com consequências muito piores. As pessoas acreditavam que a água quente abria os poros, deixando o corpo vulnerável a doenças. Por isso, eles acreditavam que o banho não era só dispensável, mas podia te matar. Então, a solução era não tomar banho. Os banhos completos eram reservados para ocasiões especiais, como casamentos. E não vai imaginando uma água limpa e cheirosa, cheia de sais de banho. Nada disso. A mesma banheira era usada por toda a família, começando pelos mais velhos e terminando com as crianças e bebês. Quando chegava a vez do caçula, a água estava tão turva que o bebê corria o risco de sumir lá dentro. Um detalhe é que realmente muitos bebezinhos morriam nessa brincadeira. Agora pense, e quando dava para tomar banho? Onde isso acontecia? Bem, muitas vilas tinham casas de banho públicas. Parecia uma boa ideia até você descobrir que elas eram compartilhadas por várias pessoas ao mesmo tempo e a água raramente trocada se tornava praticamente o caldo de sujeira e doenças. Mas e o cheiro? O que faziam para disfarçar o aroma natural acumulado ao longo dos meses ou anos? Para os ricos, a resposta era perfume. Eles usavam óleos perfumados e ervas aromáticas para mascarar o cheiro do corpo. Não era uma solução perfeita, mas ao menos dava para enganar o olfato um pouco. Pense nos franceses. Eles eram os reis da falta de banho. Por isso que os perfumes franceses são os mais fortes. Agora, quando você for comprar um perfume tipo Chanel número 5, lembre que a ideia inicial não era tão legal. E os pobres? Bom, os pobres não tinham esse luxo. Eles simplesmente aceitavam o próprio cheiro e o cheiro dos outros como parte da vida. Ninguém se preocupava muito com isso, porque afinal o padrão era fedido para todo mundo. É o que chamamos de igualdade medieval. Agora, vamos falar de algo que honestamente pode te fazer perder a vontade de comer. A higiene dos dentinhos na Idade Média. Escova de dente, pasta de dente, isso só apareceria séculos depois como a gente conhece. Então, como as pessoas lidavam com os dentes? Elas improvisavam. Na Idade Média, as pessoas esfregavam cinzas ou carvão nos dentes, enquanto outros mastigavam ervas para tentar melhorar o hálito. Mas, no geral, as bocas eram um festival de cáries, dentes apodrecidos e um mau hálito de derreter pedra. E quando um dente doía ou infeccionava, era arrancado com ferramentas rudimentares sem anestesia, claro. E aqui
vai o detalhe mais bizarro. Médicos da época sugeriam você usar xixi como antisséptico bucal. Alguns acreditavam que ele podia limpar a boca e até prevenir doenças. Se você acha que o seu enxaguante bucal arde, imagina isso. Listerine me patrocina. E o resto do corpo. As roupas também não escapavam do ciclo da sujeira. Eram usadas por semanas ou meses antes de serem lavadas, se fossem lavadas. O processo de lavagem era bem simples e muitas vezes as roupas eram esfregadas em rios ou tanques cheios de água já utilizada para outras coisas, como lavar utensílios ou despejar restos de comida. No final das contas, infelizmente, a sujeira fazia parte do dia a dia. Para os medievais, ser limpinho não era a prioridade. Como não existia o conceito de germes, muitos acreditavam que a sujeira, na verdade, era uma camada protetora contra doenças. Se você acha que a coleta de lixo na sua cidade é ruim, espere até conhecer as ruas medievais. Elas não eram apenas ruas, eram banheiros públicos, depósitos de lixo e pontos de encontro para o rato e para as doenças. Caminhar pelas cidades medievais era uma aventura cheia de surpresas para o seu pé e para o seu nariz. Na Idade Média, não havia banheiros como conhecemos hoje também. A maioria das pessoas fazia suas necessidades em baldes dentro de casa. Quando o balde enchia, adivinha para onde ele ia? Pela janela. Para evitar que quem passasse fosse atingido por uma cascata indesejada, alguns moradores gritavam "água vai" antes de despejar o conteúdo. Era uma espécie de aviso de que algo ruim estava vindo, mas nem todos se davam ao trabalho de avisar. Resultado, muitos pedestres eram surpreendidos no meio de suas caminhadas. Esse hábito transformava as ruas em verdadeiras armadilhas. Quem não prestasse atenção acabava escorregando em fezes ou, pior, sendo atingido por um balde de surpresas. Então, se você já teve um dia ruim que você acha, pense nos pobres coitados que precisavam andar por essas ruas diariamente. O cheiro nas cidades medievais também era uma coisa à parte. Imagine uma mistura de fezes, urina, restos de comida e carcaças de animais. Agora, multiplique isso pelo número de habitantes de um vilarejo ou cidade. Era literalmente impossível escapar do fedor. As ruas eram tão sujas que, em dias de chuva, viravam rios de lama misturada com sujeira humana e animal. Os mercados da Idade Média também, onde as pessoas compravam comida, ficavam cercados por montanhas de lixo. Restos de frutas, vegetais e pedaços de carne apodrecida atraíam moscas e ratos. Comer algo fresco era quase um milagre, considerando o ambiente. E quem se beneficiava disso? Os ratos, é claro. Eles infestavam as ruas, casas e mercados, carregando consigo pulgas que transmitiam doenças mortais, como a peste bubônica. Esses pequenos roedores eram tão comuns que as pessoas simplesmente conviviam com eles. Era como ter vizinhos peludos e perigosos, tipo Fera da Bela e a Fera. Além disso, beber água na Idade Média era um ato de coragem. Os rios, que deveriam ser fontes de água limpa, eram usados como esgoto a céu aberto. As pessoas despejavam lixo, resíduos humanos e industriais diretamente na água. Ainda assim, era dali que eles tiravam a água para beber e cozinhar. As doenças relacionadas à água contaminada eram devastadoras. Cólera, disenteria e febre tifoide eram tão comuns que poucos esperavam viver uma vida longa sem enfrentar pelo menos uma delas. E claro, não haviam tratamentos eficazes. As pessoas acreditavam que essas doenças eram causadas por miasmas, ou seja, cheiros ruins no ar, e não pela água suja que bebiam. Mas por que ninguém fazia nada? A resposta é simples. Eles não sabiam que estavam vivendo em condições perigosas. Naquela época, as pessoas não entendiam o conceito de germes ou bactérias. Eles acreditavam que as doenças eram causadas por forças sobrenaturais ou punições divinas. Além disso, havia uma certa aceitação da sujeira como parte da vida. As ruas eram sujas porque sempre foram assim.
As pessoas estavam ocupadas demais tentando sobreviver para se preocupar com limpeza. Agora, vamos falar da alimentação. A alimentação medieval era um desafio para o estômago. Se você acha que comer na Idade Média era um festival de banquetes dignos de reis, pode esquecer. Para a maioria das pessoas, a alimentação não era questão de sabor, mas sim de sobrevivência. E, sinceramente, os padrões eram muito baixos. Carne meio podre, pão com pedaços de rato, caldos que pareciam água suja, era isso ou passar fome. Começamos pela carne, aquele alimento que hoje a gente adora ver suculento e fresco no prato. Na Idade Média, a carne era um artigo de luxo, especialmente para os camponeses. Eles só conseguiam comer carne em ocasiões especiais como festivais ou casamentos. Já os ricos, que tinham carne à disposição com mais frequência, enfrentavam um problema grave: não tinha geladeira. Sem refrigeração, a carne estragava rápido, especialmente no verão. Mas, em vez de jogar fora, eles colocavam especiarias. Cravo, canela, pimenta e outros temperos eram usados para mascarar o cheiro e o gosto de carne passada. Um segundo para um café. Resultado, uma refeição picante que não enganava ninguém, mas era o que tinha para hoje. E claro, os vermes eram um bônus. Sim, se a carne estivesse realmente apodrecendo, era comum encontrar larvas e outros visitantes indesejados. Mas nada que uma boa limpeza antes de cozinhar não resolvesse. Bastava tirar os bichos e pronto, estava liberado para o jantar. Se a carne era rara, o pão era a base da alimentação medieval. Todo mundo comia pão, desde o mais humilde camponês até os nobres no castelo. Mas não pense no pão quentinho e macio da padaria. O pão medieval era denso, duro e às vezes perigoso. Os grãos usados para fazer a farinha eram armazenados em celeiros improvisados, cheios de ratos, insetos e umidade. Quando os grãos eram moídos, acabavam levando junto pedaços de casca de insetos, cocô de rato e dedos moídos. Sim, isso mesmo que você ouviu. Era basicamente um pãozinho crocante com uma surpresa a cada mordida. Mas isso não era tudo. Em algumas regiões, os grãos eram infectados por um fungo chamado ergote, que liberava toxinas capazes de causar alucinações e convulsões. Imagina, você come um pão que, além de não ser nutritivo, te fazia enxergar dragões voando pela sala. Era quase uma droga psicodélica medieval. Tanto que muitos historiadores dizem que muitas caças às bruxas vieram disso. Pessoas ficavam doidonas e viam o que não existia. E os tipos de pão? Bom, os nobres comiam pães mais finos, feitos com farinha branca. Já os camponeses se contentavam com pães escuros e duros que precisavam ser molhados em caldos para não quebrar os dentes. Se você também já reclamou da sua casa porque entrou uma barata ou porque o vizinho fez barulho, calma. Na Idade Média era pior. As casas eram verdadeiros motéis para pragas. E não estamos falando de 1 ou 2 ratos ou pulgas. Estamos falando de infestação. Primeiro, vamos falar das camas. Hoje, a gente tem colchões macios, lençóis cheirosos e travesseiros fofos. Mas na Idade Média, nem perto disso. O colchão mais comum era um saco de pano recheado de palha. A ideia até parecia boa, mas a palha era um lugar perfeito para pulgas, percevejos e piolhos. Basicamente, o colchão era um zoológico, mais do que uma cama. Acordar coberto de picadas era rotina. E como se não bastasse, essas pragas ainda carregavam doenças. Um simples percevejo podia ser o responsável por espalhar infecções. E o que as pessoas faziam para evitar isso? Nada. Simplesmente acreditavam e aceitavam que a cama era um campo de batalha entre eles e as pulgas. Ah, e nem pense que os nobres estavam a salvo. Mesmo com camas maiores e cortinas para proteger do frio, eles também eram vítimas das pragas. Afinal, os bichos não faziam distinção de classe social. Agora, ratos. Se você acha que ratos é um problema pequeno, está enganado.
Agora, ratos. Se você acha que os ratos eram um problema pequeno, está enganado. Eles eram literalmente os donos do pedaço. Estavam em todos os lugares, ruas, dentro de casa e, claro, nos celeiros de comida. As casas, feitas de madeira e barro, eram um ambiente perfeito para os ratos. Eles se escondiam nas paredes, andavam livremente pelo chão e muitas vezes dividiam o jantar com a família. Era comum encontrar rastros de fezes de ratos ao lado da comida, mas ninguém ligava. Não dava para ser muito exigente naquela época. E o impacto disso, além de roubar os grãos e destruir os estoques, os ratos ajudavam a espalhar a peste bubônica, também conhecida como peste negra. As pulgas que viviam nos ratos carregavam uma bactéria que, com o contato constante entre humanos e roedores, fazia com que a doença se espalhasse rapidamente. Adoecer na Idade Média também era uma roleta russa. Sem conhecimento sobre germes, bactérias ou higiene, os médicos da época tinham ideias que, para nós hoje, soam absurdas. O problema é que muitas vezes o tratamento era pior do que a própria doença. Vamos falar um pouquinho sobre os métodos que fariam qualquer um correr na direção oposta. Na Idade Média, acreditava-se que o corpo humano funcionava com base nos humores: sangue, bile amarela, bile negra e fleuma. Para estar saudável, esses humores precisavam estar equilibrados. Então, quando alguém ficava doente, a solução era óbvia: tirar sangue. A sangria era feita de duas formas: cortando uma veia com uma lâmina ou utilizando sanguessugas para sugar o sangue diretamente do corpo. A ideia era simples: menos sangue, menos doença. Mas, na prática, deixava os pacientes mais fracos. E se você se machucasse na Idade Média, o tratamento podia ser mais nojento que o ferimento. Em vez de curativos limpos, eles usavam misturas bizarras, como cocô de vaca, teias de aranha e ervas. Eles acreditavam que esses ingredientes ajudavam a esquentar a ferida e acelerar a cura. Na prática, isso só piorava a situação. As feridas infeccionavam rapidamente e o paciente podia acabar morrendo de septicemia. Outra prática comum era pendurar amuletos no pescoço ou perto da ferida, na esperança de afastar espíritos malignos, que, segundo eles, causavam as doenças. No final das contas, adoecer na Idade Média era quase uma sentença de morte. Os tratamentos não apenas não funcionavam, como muitas vezes pioravam a situação. Hoje temos antibióticos, vacinas e hospitais limpos, mas naqueles tempos a medicina era mais superstição do que ciência. Agora, comida. Quando a gente pensa em banquetes medievais, a gente logo imagina mesas cheias de comida, música ao fundo, damas e cavaleiros rindo alto, dançando e brindando com canecas de vinho. E essa imagem tá certa, mas com alguns detalhes que ninguém conta. Porque, no fundo, esses banquetes eram tão bagunçados e nojentos que fariam qualquer chefe moderno entrar em pânico. Primeiro de tudo, não existiam talheres. Nada de garfos, facas ou colheres elegantes. Todo mundo comia com as mãos. E lavar as mãos antes da refeição, coisa de gente moderna. A galera simplesmente chegava e enfiava os dedos direto na carne, nos molhos e no pão. E sabe o guardanapo? Ninguém sabia. O que faziam? Limpavam as mãos na roupa ou no cabelo. Glamour puro. Agora, imagine o chão depois de algumas horas de festa. Não era só comida que caía ali, mas também pedaços de ossos, cascas de frutas, migalhas de pão e vinho. E quem aproveitava a festa no chão? Ratos, cachorros e gatos. Eles passeavam entre os convidados, comendo o que sobrava e às vezes roubando pedaços de comida direto da mesa. Sim, era tão caótico quanto parece. Os pratos principais dos banquetes também eram verdadeiras obras de arte, mas do tipo que talvez você não quisesse comer. Imagine um cisne assado, todo decorado com suas próprias penas, como se ainda estivesse vivo.
ou um porco recheado com outras carnes menores como coelhos ou aves. Tudo isso era feito para impressionar, claro, mas tinha um problema: a conservação. Sem geladeira, essas carnes estragavam rápido. O cheiro podre era mascarado com uma quantidade absurda de temperos caros, como cravo, canela e noz moscada. Era luxo temperado com um toque de decomposição. Aliás, o pão, que parecia ser uma opção mais segura, também tinha os seus perigos, como eu já comentei para vocês. Então, se você mordesse um pedaço de pão e encontrasse um fragmento estranho, melhor nem perguntar o que era. As cozinhas medievais também eram um cenário de caos. Você esperava um ambiente limpo e organizado? Sinto informar, mas era o oposto. As cozinhas eram espaços enormes, mal ventilados e sujos. O chão estava sempre coberto de restos de comida e os ratos eram presenças fixas. Eles corriam livremente, se escondendo entre os sacos de farinha ou mordiscando carnes penduradas. E a limpeza dos utensílios não era prioridade. Panelas, facas e outros instrumentos eram usados várias vezes sem ser lavados. Imagina o acúmulo de sujeira e restos de comida no canto das panelas. Isso tornava os banquetes não apenas um festival de sabores, mas infecções alimentares. E se você pensa que todos os convidados comiam as mesmas coisas, está enganado. A posição social de cada pessoa determinava o que ela comia e onde sentaria. Os mais importantes ficavam perto do anfitrião e recebiam os melhores pedaços de carne e pratos mais sofisticados. Já os menos importantes ficavam no fundo do salão, comendo restos ou opções menos elaboradas. Vocês perceberam que a minha voz está sumindo? E estamos na metade do vídeo. O mais curioso é que ninguém bebia água. Naquela época, a água era considerada insegura. Todo mundo tomava vinho ou cerveja, até as crianças. Isso explicava por que no meio da festa estava todo mundo bem animado, sem se importar com migalhas, cachorros ou ratos correndo ao redor. Enfim, eu vou ter que repetir: quando o banquete medieval acabava, os restos que caíam no chão não eram limpos imediatamente, e às vezes nunca. Durante a noite, os ratos vinham em massa para aproveitar o que havia sobrado. Era praticamente um segundo banquete, só que para os roedores. Agora imagine as doenças que esses ratos carregavam e o que acontecia quando voltavam a circular pelas cozinhas no dia seguinte. Agora vamos falar de algo muito importante: a religião. Na Idade Média, a religião era o centro de tudo. As igrejas não eram apenas locais de oração, mas de encontros sociais, decisões políticas e práticas bem diferentes. Entre relíquias milagrosas, multidões e hábitos pouco higiênicos, a religião tinha um toque de bizarrice que hoje parece difícil de acreditar. As igrejas ostentavam pedaços de ossos de santos, gotas de sangue supostamente milagrosas e até pedaços da cruz de Cristo. A crença era que esses objetos tinham poderes especiais, podiam curar doenças, trazer boa sorte ou proteger contra maus espíritos. E o que as pessoas faziam com essas relíquias? Beijavam, tocavam e lambiam. Sim, imagina milhares de fiéis vindos de diferentes lugares, encostando seus lábios que não tinham dentes escovados em um pedaço de osso ou num frasco que diziam ser sangue sagrado. Agora, imagina quantas bactérias estavam sendo compartilhadas nessa brincadeira. Muita gente também viajava quilômetros para visitar igrejas que guardavam relíquias famosas. Essas peregrinações reuniam pessoas de todas as partes da Europa. Isso parecia ótimo para os comerciantes e para a igreja, mas péssimo para a saúde pública. A aglomeração de pessoas tornava esses eventos um cenário perfeito para doenças. Agora, imagine como era estar dentro de uma igreja medieval. Lotada de gente, pouca ventilação e cheia de cheiros que iam desde suor até roupas molhadas pela chuva.
Se você acha que era um ambiente tranquilo e pacífico, não. As missas podiam durar horas e o espaço se tornava cada vez mais abafado e desconfortável. Isso sem falar das pessoas que tossiam, espirravam e compartilhavam seus germes com todo mundo que estava perto. Aí a gente chega na peste negra. Se você acha que a Idade Média já era um caos antes da peste bubônica, espere até ouvir isso. A chegada da peste negra do século XIV foi como colocar gasolina em uma fogueira que já estava acesa. Tudo que era sujo ficou ainda pior. Quando a peste chegou, o número de mortos foi tão grande que os cemitérios ficaram lotados em pouco tempo. A solução? Valas comuns. Essas valas eram buracos enormes onde os corpos eram jogados sem qualquer cerimônia ou cuidado. Agora imagine o cheiro. Corpos em decomposição, acumulados uns sobre os outros, exalando um odor insuportável que tomava conta das cidades. E claro, isso não ajudava em nada na contenção da doença. A peste era transmitida por pulgas infectadas que viviam em ratos. E, como eu já comentei com você, ratos eram os donos das ruas e casas e todo lugar na Idade Média. Eles aproveitavam os corpos abandonados nas ruas e nas valas para comerem, o que só aumentava a peste. O ciclo era cruel. Ratos se alimentavam dos corpos, pulgas infectavam os humanos e mais pessoas morriam. Era uma verdadeira catástrofe. A medicina na época medieval também era completamente impotente contra a peste. Ninguém sabia como tratá-la e as explicações variavam de punição divina a alinhamento astrológico. Os médicos usavam máscaras em forma de bico recheadas com ervas aromáticas, acreditando que isso os protegeria. E ao mesmo tempo, as pessoas recorriam a rituais religiosos, flagelações públicas e tentavam expulsar os pecados que achavam ser a causa da peste. Nada disso funcionava, claro, e o resultado foi a morte de milhões. Enfim, a Idade Média foi, sem dúvida, uma época que testava a resistência humana e o estômago. Então, da próxima vez que você reclamar de tomar banho, escovar os dentes ou lavar as mãos, lembre-se, você podia estar vivendo naquela sujeira toda. E eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, lembra de se inscrever no canal. Temos vídeos todos os dias às 19 horas. Um beijo e até o próximo vídeo.